José Sócrates a ser José Sócrates. Desculpe, isto não vai passar. A verdade é esta. Mas acredita que vai suspender? O lápis de escrita nunca existiu. O lápis de escrita foi um estratagema que as juízas... Deixe-me acabar agora, se faz favor. Sendo que este recurso suspenda o julgamento. E alguém acredita que um lapso de escrita existiu? O lápis de escrita foi um estratagema. Calorosas saudações, e eu pedi ao Sócrates para meter like neste vídeo. Ele disse-me que não, porque o meu computador não era um Magalhães. Por isso tenho que vos pedir a vocês. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores, até porque mais de metade das pessoas que vê aqui o meu segundo canal ainda não subscreve. É muita gente, portanto subscrevam. Muita gente já deve subscrever o primeiro, mas aqui o segundo ainda não. Portanto subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site ou através do segundo link da descrição. Ora, mais uma interação. Hoje é o segundo dia de julgamento de José Sócrates. Já tínhamos visto José Sócrates no primeiro dia aos berros com o jornalista e não há duas sem três, não há duas sem uma, não é? E, portanto, temos aqui a segunda grande interação de José Sócrates no seu julgamento com os jornalistas. Vamos ouvir. O antigo primeiro-ministro pergunta: está preparado? Está preparado? Temos de nos arrastar mais para aqui. A RTP parece que faz agora vigilância por noite. Está preparado É uma televisão para pública hoje? absolutamente magnífica. Isso é que é jornalismo. Mas está preparado hoje para falar em tribunal? Com certeza, mas eu queria fazer um comentário relativamente àquilo que vocês têm noticiado como sendo um recurso que visa impedir o julgamento ou adiar o julgamento. Eu já fui julgado. Esta é a segunda vez que estou a ser julgado. Eu fui julgado há 4 anos atrás e fui considerado ilibado de todas as acusações. E 4 anos depois, ou melhor, não 4 anos depois, mas verdadeiramente 8 anos depois, o Estado Judicial diz então que afinal de contas não é essa a acusação, é outra. Muda a acusação. Mas em relação a este recurso, vai sublinhar a questão do lapso de escrita novamente? É sublinhada essa questão? Eu já vos disse isto no passado. Eu já vos disse isto no passado e vou continuar, porque se vocês acham que o lapso de escrita vai desaparecer, estão muito equivocados. Este recurso vai suspender o julgamento? E quando vocês acham que querem enterrar o lapso de escrita, isto é, quando vocês, o jornalismo português, pactua com a ideia de que é possível agora o Estado Judicial e vou continuar, isto não vai passar, a verdade é esta. Mas acredita que vai suspender? O lápis de escrita nunca existiu. O lápis de escrita foi um estratagema que as juízas, deixe-me acabar agora, se faz favor. Só antes de deixarmos José Sócrates acabar, eu quero dar notas aqui de alguma coisa, de algumas coisas. O Sócrates, em primeiro lugar, diz que isto não é uma tentativa de adiamento ou de pedido de recurso, quando na verdade ele tentou fazê-lo, se não estou em erro mesmo, verifiquem, mas tenho quase a certeza, na primeira sessão de julgamento, ao qual foi negado, e por isso é que está aqui a existir a segunda sessão de julgamento. Além do mais, o facto de José Sócrates ter ido ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pedir uma reavaliação desta circunstância para eventualmente depois ser indemnizado por danos morais, pressupõe efetivamente que ele está, em determinado aspecto, a tentar atrasar o processo, colocando uma acusação contra quem o está a investigar, no caso, o Ministério Público e a Justiça Portuguesa. Portanto, temos aqui mais uma peripécia nas verdades de José Sócrates. Depois, outro aspecto, não obstante algumas críticas que o Sócrates faz à questão jornalística, que eu em algumas delas até posso concordar, a realidade é que José Sócrates estava mesmo à espera do quê? Que não houvesse jornalistas em cima dele? Não em cima dele fisicamente, mas à espera de perceber o que é que ele vai dizer. É que tudo o que José Sócrates tem vindo a dizer ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, mas principalmente dos últimos meses, dá aso a que isto seja tudo mediatizado. Eu já dei vários exemplos. Desde ele dizer que o Ministério Público
Ele não diz que era da extrema-direita, mas que queria que a extrema-direita ganhasse votos porque as eleições foram uma vitória para o Ministério Público e tendo em conta que o Chega ganhou e, portanto, era uma vitória da extrema-direita e não sei o quê, a tentar fazer essa insinuação, a dizer que a Operação Marquês também foi uma criação, uma cabala contra ele para que a extrema-direita, o Chega no caso, segundo a retórica de Sócrates, fosse alavancado. Porquê? Porque o Ventura comentou isto em 2014. Em 2014, pá, quase ninguém neste país sabia o que era o Ventura. E o Chega nem existia, nem sequer estava perto de existir. Também havia uma cabala contra ele porque quando ele era Presidente da República, quando ele é preso em 2014, isso foi feito para evitar que ele se candidatasse à Presidência da República. E agora a nova, depois destas três, que já tinha sido mencionado também várias vezes, agora a nova é que, as juízas fizeram um engano propositado para me julgar novamente. É assim, que a justiça em Portugal possa ter alguns erros, nada é perfeito, atenção. Portanto, obviamente que a justiça pode errar, como já errou, e vai errar, nada é perfeito neste país. Agora é assim, todas estas cabalas existirem contra José Sócrates é altamente improvável. Toda a gente é considerada inocente até prova em contrário. Do ponto de vista legal, José Sócrates é inocente. Atenção, é acusado, mas não foi condenado. Tem direito a defender-se. Agora é assim, a narrativa de José Sócrates, e estamos apenas no plano das narrativas, se é comprovada verídica, então vivemos numa realidade à parte. Se isso for comprovado, atenção, estamos aqui na alegação. Enfim, vamos ouvir o que é que Sócrates tem para dizer. Ao fim de 8 anos, desculpe, importa-se. Ao fim de 8 anos, o Estado acha que pode mudar as acusações contra o indivíduo? Não pode. Isso é uma injustiça, isso é um arbítrio. E eu vou continuar a denunciá-lo. E agora quero colocar a questão justamente num Tribunal Europeu, pela simples razão que isso viola as leis europeias. As leis europeias, as diretivas, dizem que quando há uma mudança numa acusação, ela deve ser comunicada imediatamente e não 8 anos depois. Mas pretende que este recurso suspenda o julgamento. E alguém acredita que um lapso de escrita existiu? O lapso de escrita foi um estratagema. A verdade é esta, é que as senhoras juízes acharam que podiam, num toque de magia, mudar o crime. Mudar o crime. Eras acusado de uma coisa, ganhaste. Agora és acusado de outra. Vá lá. O truque de magia, o truque de prestigitação. Como se isso fosse possível. Não é. Mas acredita que este julgamento vai ser o Sócrates toca num ponto que efetivamente o pode beneficiar. Quando ele fala na questão da periodicidade, dos 8 anos e afins, não estou a falar propriamente desses 8 anos, estou a falar da longevidade do processo, em geral. Isso pode beneficiá-lo. Não só por causa de diretrizes europeias, mas principalmente pelos crimes prescreverem. Ou seja, quanto mais tempo passar, mais provável são os crimes de prescreverem e ao mesmo tempo torna-se mais provável de uma possível acusação ser diminuída ou sequer inexistente, porque há cada vez menos crimes para serem acusados ou para serem condenados. Ou para ele ser condenado por esses crimes, no caso. Portanto, isto joga a favor dele. Isto joga efetivamente a favor dele. Não só na questão da diretriz europeia que ele menciona, não tanto por aí, mas mais na questão dos crimes prescreverem a longo prazo. Como já tinha acontecido em 2021, na altura do julgamento anterior. Portanto, ele acaba por, em determinado aspecto, ter alguma razão quando insinua que isto o pode beneficiar. Não da forma que menciona diretamente, mas através da prescrição dos crimes. E não só. Portanto, quanto mais tempo se atrasar o processo e o julgamento, melhor para o Sócrates. E eu volto a frisar. 11 anos é imenso. Atenção. Já passaram também 4 anos desde o último julgamento. E a questão é cada vez mais possível, vamos colocar assim, o Sócrates ser indemnizado. É possível. Eu tenho, em todos os vídeos que eu falo do Sócrates, eu digo isto, que é para, se isso algum dia acontecer, pelo menos quem vê os vídeos não ficar surpreendido. Porque eu não vou ficar se isso acontecer. Se o Sócrates for indemnizado por danos morais, etc, etc, eu não vou ficar admirado. Porque é para isso que o Sócrates está a tentar atrasar o processo, os crimes prescreverem e, posteriormente, ele próprio fazer a acusação ao Estado português ou à Justiça portuguesa. É para isso que ele está a combater. E se isso acontecer, eu não vou ficar surpreendido.
Não estou a dar razão ao Sócrates, não é essa a questão. Estou aqui a dizer é que se isso acontecer eu não vou ficar surpreendido, que é uma coisa diferente. Porque, como volto a frisar, o tempo a passar joga a favor dele. Suspenso por causa desse recurso. Eu fiz aquilo que me compete. Os tribunais portugueses não me querem deixar recorrer. E isso é um abuso. E eu agora fiz e propus ao tribunal que se colocasse a questão a um tribunal europeu. Afinal de contas, quem tem medo dos tribunais europeus? Alguém tem medo de um tribunal de justiça? Porque, afinal de contas, eu faço a seguinte pergunta. Os jornalistas não querem saber se é justo, se é injusto. Não. Os jornalistas acham que têm que estar do lado da autoridade, nunca do lado da liberdade. Estás aqui a ouvi-lo. Será isso uma injustiça com o cidadão? Não. Os jornalistas acham que têm que estar do lado das instituições. Lamento muito, mas não é. Mas mesmo assim hoje está preparado. José Sócrates à entrada. Supostamente o Sócrates vai-se embora agora, mas ele volta. Sempre um passo à frente. Só queria dar uma nota. O José Sócrates diz que os jornalistas estão sempre do lado das instituições. Às vezes, atenção, é uma crítica com algum fundamento, ainda para mais quando há cada vez mais financiamento estatal à comunicação social. Mas quando ele diz vocês estão sempre do lado da autoridade, nem sempre. Não é? Por exemplo, a polícia muitas das vezes é acusada pela classe jornalística. Ou seja, aqui eu gosto de ser justo, não é por ser o Sócrates que eu não vou concordar com ele quando tiver que concordar. Aqui, em 50% da crítica que o Sócrates faz à questão jornalística e etc., ele tem alguma razão, ok? Na outra nem tanto. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar, até porque também há bom jornalismo, não é? Portanto, também não gosto de ser fundamentalista nesse aspecto, não obstante que ele tenha alguma razão. Eu volto a frisar. É muito complicado nós voltarmos a ter alguém similar ao Sócrates do ponto de vista político em Portugal, porque, gostando ou não, ele é muito bom. Em termos do controle das macronarrativas, em termos de oratória. Para mim, o Sócrates é de longe o melhor político em termos de oratória que eu já vi na minha vida. Em Portugal, atenção. Mas de longe. Talvez o Ventura e o Portas e o Santana Lopes consigam chegar ali perto, mas de resto, Sócrates muito acima. Muito acima. Esqueçam. Muito acima. E isto não é uma questão de dizer eu gosto muito do Sócrates. Isto é um reconhecimento da qualidade da oratória que ele tem. Ele próprio era a expressão do animal político, não é? Portanto, ele é a personificação dessa mesma expressão. No bom sentido do termo, não de lhe chamar animal, não de lhe estar aqui com uma caracterização pejorativa, não é esse o sentido, é mesmo na questão filosófica do animal político. Enfim, e há os anos que isto anda, não é? Vamos continuar. Do Tribunal a explicar a questão do recurso que foi apresentado pelo antigo Primeiro-Ministro no Tribunal Europeu. Parece que vocês também fizeram comentários relativamente ao Sr. Procurador-Geral da República. Eu quero fazer também um comentário. Eu vi os jornalistas portugueses todos muito interessados em normalizar uma declaração escandalosa do Sr. Procurador-Geral da República, segundo a qual um cidadão tem que provar a sua inocência. Já não é o Ministério Público que tem que provar nada. E os jornalistas portugueses aplaudiram. Também lhe demos voz, mas quero novamente reagir à declaração de Amadeu. Deram-me voz. Fizeram-me um favor. É isso que quero dizer. Olha, o que eu acho como damos a todas as partes. O jornalismo português. Sim, vocês acham que uma declaração de um procurador que diz que quem tem a obrigação de provar a sua inocência, o cidadão, é apenas um ponto de vista tão considerável quanto o outro. Não somos nós que temos de achar nada, mas a justificação de Amadeu Guerra ainda foi pior, do que tinha dito anteriormente. O que disse Amadeu Guerra agora ainda foi pior. O jornalismo português não tem opinião sobre nada, não é? Acha tudo normal. É isso que eu quero dizer. Tem que ter opinião. Sim, o jornalismo português tem a obrigação de estar do lado do Estado Democrático de Direito e não permitir que um Procurador-Geral da República faça as declarações escandalosas que fez. E ainda por cima, depois disso, o que é que vem dizer? Vem dizer, afinal não disse o que disse. Ele disse o que disse. Eu vi as declarações do Procurador-Geral da República, o Amadeu Guerra, e creio que acabaram por ser mal interpretadas, porque, enfim, também se calhar a escolha de palavras não foi a melhor, mas eu percebi o que é que ele quis dizer. As palavras dele foram mais ou menos, mas vão verificar, não vos querem dizer em erro, nem ao próprio procurador, mas as palavras foram mais ou menos, o julgamento é uma oportunidade fantástica, ou a melhor oportunidade para se provar inocência. Ou seja,
o que se depreenda, quem ouça isto de repente vai dizer o Sócrates é obrigado a provar-se inocente. E não é isso, ou seja, quem faz a acusação é que tem que provar que ele não é inocente, ou que ele, José Sócrates, é culpado. Eu percebo que as palavras possam confundir assim e o Sócrates pega nisso, não é? Esperto. Mas o que o Procurador-Geral da República quis dizer é que no julgamento é o local perfeito para se comprovar que José Sócrates é inocente, não no sentido em que Sócrates tem que comprovar que é inocente, mas no sentido em que se José Sócrates não teme nada e acha que tem razão, para estar tranquilo, porque o julgamento irá efetivamente deixar claro que ele é inocente. Ou seja, são duas questões completamente diferentes, porque há a questão de inocente até prova em contrário, não é? E portanto isso tem que ser respeitado, obviamente. O que o Procurador-Geral da República diz, e eu depreendi, embora compreenda que o Sócrates, compreendo não é que o Sócrates faça isto, que ele é esperto, mas que talvez possa ser mal interpretado em termos de escolha de palavras. O que o Sócrates está aqui a dizer é que o Procurador-Geral da República quer que eu me venha aqui colocar ou provar que sou inocente porque o que conta em primeiro lugar é eu ser culpado. Isso na lei não deve acontecer, não é? Mas não foi isso que ele disse ou que quis transmitir. O que o Procurador-Geral da República disse, que eu depreendi, é bom, o julgamento é o local perfeito para se provar a inocência. No sentido em que, se o Sócrates é inocente e a acusação é fraca, vamos colocar assim em termos básicos, então está tranquilo, porque então vai ficar comprovado que Sócrates era inocente. É só isso. São coisas parecidas, mas muito diferentes do ponto de vista prático. Claro que o Sócrates vai pegar nisso para a sua defesa, não é? Era expectável. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.